Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É um prazer muito grande poder estar aqui gravando mais esse vídeo para vocês. Antes de começar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, o feedback de todos, enfim, as pessoas que estão se cadastrando, aquelas que estão curtindo, que estão comentando, porque, como eu sempre digo, isso ajuda muito na reputação do canal. Então, o que que acontece? Quando você vai lá, aperta o joinha, né, o famoso joinha lá, você se inscreve no canal e você comenta, você dá mais credibilidade para o canal em relação ao YouTube. E aí o que que acontece? Os vídeos eles têm uma amplitude maior, eles atingem um público maior devido à participação de todos. Então eu agradeço de coração a vocês que estão se inscrevendo, que estão indo lá dando um like e que estão comentando. Muito obrigado. Bem, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes da série Efeito Mandela. Por quê? Porque essa informação me chegou hoje de uma maneira muito singular e já agora é de madrugada e eu não consegui ficar sem gravar. Estava cansado, vindo de trabalho cansado, mas eu resolvi gravar porque a informação veio de uma maneira muito peculiar e é uma informação muito importante em relação ao efeito Mandela. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos entender realmente o que é o efeito Mandela. Então, para que a gente entenda, para que a gente crie um sistema de crenças a esse respeito, nós precisamos chamar o efeito Mandela pelo nome diferente para que não caia naquela coisa. O efeito Mandela, esse nome, ele já se tornou, como que eu posso dizer assim, como se fosse modinha. Então muita gente não dá credibilidade porque efeito Mandela daqui a pouco passa, vai ter o efeito Gandhi, efeito Martin Luther King, efeito Snowden, enfim. Então na verdade, efeito Mandela é como tem aquele grupo no Facebook lá, efeito Mandela barra efeito quântico. Então é um efeito quântico. E para que a gente venha entender o que é que está acontecendo no planeta, nós precisamos entender como funciona a realidade. Bem, digamos que, para a gente entender perfeitamente, digamos que a realidade ela saia do ponto A e vá até o ponto B, uma linha reta do ponto A ao ponto B. Ok? Paralelamente a essa linha que vai do A ao B, existem infinitas linhas que também levam do ponto A ao ponto B. No entanto, essas linhas elas têm uma amplitude maior e uma distância maior à medida que elas se afastam dessa linha do ponto A e do ponto B, elas vão ficando maiores, né? Elas vão ficando maiores. Então, cada linha dessa representa uma dimensão da realidade. Então, quando a gente sai para essa experiência na 3D, na terceira dimensão, nós saímos do ponto A, no entanto, nós temos infinitas possibilidades de experiências. E a gente escolhe uma dessas possibilidades e à medida que vamos fazendo as nossas escolhas, tomando as nossas decisões e criando os nossos sistemas de crenças, nós vamos optando por outras linhas. E essas linhas acabam se emaranhando, né? Então você começa a saltar de linhas de realidade. Então você saiu do ponto A e escolheu uma das possibilidades de experiência para você poder chegar ao ponto B. Então, cada realidade paralela à realidade principal, que é do A ao B, ela tem nuances diferentes, tem pequenas mudanças que mudam totalmente o contexto dessa jornada do A ao B. Então, dependendo das suas escolhas, você vai tomando um caminho e vai
criando uma nova realidade diferente daquela inicial quando você saiu. E à medida que você se afasta, mais densa essa realidade que você criou vai se tornando. Fala assim, mas por que eu escolhi uma realidade dessas e não saí do A e já fui para o B? Porque não é essa a intenção. A intenção é que você experiencie, você entrou nesse jogo para experienciar as infinitas possibilidades que existem e para agregar informação. Então, quando você escolhe um caminho, você não está errado. Você simplesmente está distante da realidade principal, mas você não está errado, porque você está experienciando. Você está agregando informações para chegar no ponto B com um nível de conhecimento, de experiência e de crescimento muito bom, muito grande para você ir expandindo para as outras realidades, fora desse ponto A e ponto B, que nós vamos falar isso aí posteriormente. Então, o que está acontecendo? Onde que isso daí influi no efeito Mandela? Ou no efeito quântico? Quando uma dessas linhas de realidade entra numa linha de caos, vamos dizer assim, numa bagunça, ou numa desordem, o que acontece? A tendência é que essa própria realidade tente se afinar com a realidade primordial. Qual é a tendência da desordem? Se tornar a ordem. Então, ela tenta se afinar com a realidade primordial. E é aí que entra a questão do seu salto na linha do tempo. Cada realidade é uma linha atemporal. É uma realidade que vai existindo no mesmo tempo que a realidade primordial e que todas as outras realidades. Só que você pode saltar de realidade. Tanto na questão de você sair da realidade primordial e ir para uma realidade muito densa, quanto voltar gradativamente e se aproximar mais da realidade principal. Então é exatamente isso que está acontecendo agora. Nós estamos saltando de linhas do tempo. Estamos saltando de uma realidade e indo para outra. De uma realidade indo para outra. De uma indo para outra. Mas, fala assim, mas por quê? Não, a gente sempre fez isso. Nós sempre saltamos de realidade. Porque isso é uma convergência. A nossa tendência é ir convergindo para chegar o mais próximo possível da realidade primordial. Só que o que acontece? A gente esquece. A gente esquece dos nossos saltos de uma realidade para outra. E o que aconteceu agora nessa questão do efeito Mandela? É que muitas pessoas estão se lembrando de uma outra dimensão de realidade. Simplesmente é isso. Que é uma realidade muito próxima a esta, com algumas pequenas alterações. E por que só algumas pessoas estão lembrando? Para a gente entender isso, a gente tem que entender como que funciona a questão do universo ou dos multiversos. Tudo o que acontece aqui depende da sua vontade. Então, se você notar, todas as pessoas que estão relatando a questão do efeito Mandela têm uma coisa em comum. Em algum momento, eles esboçaram a vontade de entender como funciona essa questão multidimensional. E essa informação chegou até eles. E olha só que interessante, como que a realidade ela tende é uma convergência de realidades ou de dimensões que estão se aproximando, chegando perto da primordial. Como que a gente entende isso? Por exemplo, se no caso do Mandela ele tivesse
a gente estivesse nessa realidade onde ele morreu na década de 80. Como estaria o planeta Terra nos dias de hoje? Com certeza ia ter que haver surgir uma outra pessoa que assumisse o lugar do Mandela, que conquistasse a confiança das pessoas, que se engajasse na causa e que tivesse representatividade para bater de frente com o governo sul-africano. Isso ia demorar. Ia ter que aparecer uma outra pessoa com o mesmo carinho. Quando falar, a Winnie poderia continuar. Não, porque ela não tinha o mesmo carisma do Mandela. E ela estava numa outra faixa de realidade. Ela queria a guerra civil. Então, o que aconteceu? Nós saltamos dessa realidade onde ele morreu para uma realidade onde ele não morreu. Por quê? Nós estamos acelerando o processo de evolução do planeta. Então, quando nós, através da nossa frequência vibratória, decidimos mudar de realidade para uma realidade mais próxima da benevolência, nós mudamos para uma realidade onde ele não havia morrido. Para quê? Para que, se todas as consciências, olha só que interessante, como funciona essa questão quântica. Quanto mais consciências têm a mesma informação e o mesmo desejo, mais forte é a condição de se criar essa realidade. Então, em um certo momento, as pessoas desejaram que não tivesse, por exemplo, que o Mandela não tivesse morrido. E resolveram mudar de realidade. Mas como? Não é simplesmente um desejo apenas. Tem o desejo, mas tem a vibração. Então é como se você saísse de um sonho e entrasse em outro, onde não havia acontecido aquilo dele ter morrido. E todos colapsaram essa realidade e continuou. Essa é a realidade mais benevolente para o planeta. Porque muitos não sabem, mas com a questão do Mandela ter se tornado presidente e tudo mais, e ele ter sido liberto, uma guerra civil de proporções catastróficas, porque tinha até bomba atômica envolvida, foi evitada. A morte de milhões foi evitada. Então, essa sincronicidade trouxe um salto quântico para o planeta também. E olha, voltando agora na questão, por que uns lembram e outros não lembram? Porque você tem que ter conhecimento, expansão de consciência o bastante para entender. E eu explico isso por quê. Teve uma pessoa que entrou num dos vídeos do Efeito Mandela e comentou assim: ah, você é maluco. Vai lá na África e pergunta, na África do Sul, e pergunta se o Mandela morreu. Ele foi liberto em 94, alguma coisa assim, ou 90. Em 94 ele foi presidente, morreu em 2014 e tal. Ela não entendeu, essa pessoa não entendeu, que nós não estamos questionando essa realidade. Nós não estamos questionando, porque nós estamos aqui agora. Isso é fato. Nós estamos nessa linha do tempo. E isso aconteceu aqui. O que nós estamos falando é da lembrança das pessoas de outras realidades. Por que essas lembranças estão acontecendo? E elas estão acontecendo por quê? Porque você tem expansão de consciência o bastante para entender. E isso vem vindo gradativamente, gradualmente. E a pessoa pode perguntar, e por que a gente não lembra das outras realidades? Simplesmente porque nós não temos estrutura mental para aguentar isso. Você já pensou, você lembrando de N realidades ou de N dimensões onde você vai quando você dorme, ou no seu desdobramento, como alguns costumam dizer, ou outros nos seus sonhos, né? Outros costumam dizer, sonhos lúcidos, enfim. Você já pensou se você se lembrasse perfeitamente de todos os locais onde você vai? A sua mente não iria suportar e você iria enlouquecer. Por quê? Imagine você
conhecendo realidades muito, mas muito diferentes dessa daqui dessa 3D do planeta Terra. E o que você ia acontecer, que acontecer se você, por exemplo, se você conhecesse um planeta com uma física diferente, com um céu diferente, com animais diferentes, com pessoas diferentes, e você não ia aguentar, porque o seu sistema de crenças ia dar um sinal dizendo que você estava enlouquecendo. E as pessoas iam ter cheio de Rivotril e, enfim, de um monte de outros remédios dizendo que você está louco. Então, para que isso aconteça, para que você vá lembrando, isso tem que ser gradual, até o ponto de você expandir, de você ter uma mente expandida e multidimensional, que você vai fazer uma espécie de upgrade. E você vai ter um outro tipo vamos dizer assim, de cérebro quântico, muito expandido, para que você possa assimilar essas informações. E como que se atinge esse estágio? Estudando, lendo e se abrindo a novas informações. Se um cara como eu chegasse há 5 anos atrás para mim e falasse as coisas que eu estou falando hoje, eu falo, meu, esse cara é louco. Ele usou LSD misturado com heroína, com cocaína, com crack, maconha e pinga. Vocês perceberam? Eu iria dizer isso. Falar, esse cara é louco. Que monte de universo, que realidade paralela, que multidimensional, que várias dimensões, que multiverso. Então, demorou anos de estudo para que essa realidade começasse a se formar e se tornasse um sistema de crenças ao ponto de eu hoje ir absorvendo isso gradativamente. Então não adianta uma pessoa que não tem essa informação, que não estuda, que não lê, querer discutir esse tipo de coisa. Esse tipo de vídeo é para pessoas que já estão estudando, que têm um certo grau de expansão de consciência, o bastante para que, mesmo que não acredite, que questione essas questões. É como, fazendo uma comparação bem vulgar, é a mesma coisa de você chegar. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim que quando chovia e tinha trovão, era que Deus estava lavando o céu e que aquele barulho dos trovões ele estava arrastando os móveis. Digamos que eu vivesse numa realidade onde eu não tivesse contato com outras pessoas, que fosse um lugar isolado, que eu não estudasse, não tivesse televisão, internet, essas coisas, eu iria viver a minha vida inteira pensando isso. E quando alguém viesse para mim e dissesse que era mentira, que na verdade a chuva é um processo climático, que tem toda uma questão ambiental, um monte de coisa e tal, eu ia falar, meu, esse cara está viajando, que é Deus que está lavando o céu e arrastando os móveis. E como Deus é grandão, os móveis são grandes, faz barulho bem grande. É isso. Essa é a dificuldade de se falar de física quântica com as pessoas que não estudam ou que não têm vontade de estudar. Ou que são pessoas, são espíritos ou seres novos na 3D. Que ainda têm, são assim, bem antigos, mas ainda não têm o grau, vamos dizer assim, uma idade cósmica assim, relativamente grande para ter absorvido muitas informações. Porque, na verdade, isso daqui não é a primeira vez. Não é a primeira vez que nós estamos passando por esse processo de lembrar. Porque, na verdade, nós estamos lembrando dos registros akáshicos. Essa é a realidade. O duro é você quebrar, dissolver o seu sistema de crenças e começar a se abrir para um novo. E começar a tentar ver as coisas. E qual é a grande dificuldade também das pessoas para entender? Os negócios. Só pode entender uma coisa dessa aquele que precisa entender. Aquele que se questiona porque ele está numa situação financeira ruim, ou de relacionamento, ou até de sobrevivência. São essas 3 pessoas, tipo de pessoas, as mais interessadas no conhecimento. Porque se o cara tiver
muito bem financeiramente, com um relacionamento bom, e até na questão do poder, tem um cargo de político aí, como a gente vê hoje em dia, cara, que ele vai estudar física quântica, para quê? Ele não vai questionar aí, porque ele sabe que isso compromete muito o tipo de negócio que ele tem. Quem entende a multidimensionalidade não faz negócios escusos, não mexe nas coisas dos outros, não odeia as pessoas. Essa é a realidade. Difícil, mas essa é a realidade. Então, um dos grandes obstáculos para o estudo é esse. Quem está estável, ou se acha estável, não vai querer estudar. E vai questionar você. E vai procurar te desviar desse caminho do conhecimento. Por quê? Porque sabe que você vai iluminar o ambiente onde você estiver e essas coisas vão começar a aparecer. Então ninguém quer luz aonde as coisas escusas estão. E o planeta Terra nesse momento está sendo chacoalhado por isso. As luzes estão começando a ser acesas. E espero que você seja uma dessas. Só Deus é poder. Até uma próxima.